Bom dia, com muita alegria. Coisa boa estarmos aqui mais uma vez. Hoje nós estamos aqui em pleno sábado. Para quem está ao vivo comigo, sábado, 9 horas da manhã, para ser mais exata, 9h10. Vamos começar uma live abençoada, porque eu não pude estar ontem na live, já falei aqui com os meus seguidores, mas nós fizemos um convite para estarmos hoje em pleno sábado. Quem sabe vocês vão gostar desse dia, quem sabe vocês vão ter mais oportunidade de participar ao vivo e a gente vai adotar. Mas enfim, nosso dia mesmo é na sexta-feira, 9 horas da manhã. Sexta com propósito. E você já sabe, ou se não sabe, fique sabendo. Temos 4 anos aí, vamos para 4 anos de live toda quarta-feira. 3 anos e pouco, toda quarta-feira, às 3 horas da tarde. Na quarta-feira, sempre com um convidado, uma convidada, uma palavra de Deus para os nossos corações. Bom dia, Dani, a paz do Senhor. Eunice Reis, bom dia, paz do Senhor. Oi, Josi, bom dia, querida. Bom dia a todos vocês que estão entrando aí. Toda quarta-feira, 3 horas da tarde, uma palavra do céu para os nossos corações. Eu procuro sempre trazer um convidado, uma convidada. E temos aí todas as lives salvas, todas, e também no nosso canal no YouTube. Gente, nós temos um canal no YouTube que está crescendo. Glórias a Deus por isso. Tá tomando uma forma muito bacana. E talvez está faltando você aí para se inscrever no nosso canal. Vamos aguardar um pouquinho, mais pessoas irem chegando. Bom dia, Simone. Mais pessoas irem entrando conosco para a gente fazer uma live bem gostosa. Deixa eu explicar para vocês que estão aí, que ainda não conhecem o nosso trabalho. Eu sou missionária Valéria Dias. Hoje a nossa live vai ser chamados a mergulhar. Vamos mergulhar nas águas purificadoras? Eu convido você para estar conosco. Então, gente, toda quarta-feira, como eu já disse, a nossa live aqui ao vivo pelo Instagram. E agora, às sextas-feiras, nós estamos fazendo essa live, que é um bate-papo comigo, onde a gente vai estar trazendo algum assunto para vocês. Bom dia, Maria Pastora. A gente vai estar abordando algum tema. Geralmente eu coloco uma caixinha de perguntas, onde vocês escolhem que tema, sobre o que nós vamos conversar. Essa live de hoje é uma live de bate-papo, de reflexão, onde vocês vão interagindo comigo aí, vão participando comigo, e a gente vai fazendo uma live bem gostosa mesmo. Sil, bom dia, paz do Senhor. A gente vai trazendo assim um momento de reflexão para as nossas vidas. E aí a gente faz aqui ao vivo pelo Instagram e depois a gente manda essa live para o nosso canal no YouTube. Por isso é que eu peço para vocês também se inscrevam aí no nosso canal. Por que disso? Bom dia, meu amor, trabalhando, mas está aqui ligadinho conosco. Muitas pessoas não têm Gente, eu tô sem música hoje, né? Eu vim para um ambiente diferente, acabei esquecendo de trazer o aparelho que eu coloco, mas não tem problema não. A gente vai fazendo, e também agora nem tá podendo colocar muita música no Instagram, ele tá fazendo com que a live caia, às vezes a live nem consegue salvar por causa disso. Então a gente vai fazendo aqui, eu vou só dando um tempinho para mais algumas pessoas irem chegando aí. E aí a gente manda essas lives para o YouTube. Por que do canal no YouTube? Porque quando eu comecei a fazer no Instagram, que eu comecei a divulgar para algumas amigas, algumas pessoas, elas falaram comigo assim, puxa vida, eu não tenho Instagram, que pena. E aí eu falei, Jesus, como é que nós vamos fazer? Eu preciso alcançar essas pessoas também. E aí Deus me deu a estratégia de fazermos o nosso canal no YouTube. E eu preciso da sua ajuda. Eu preciso. O YouTube, ele é diferente, gente. Ele não notifica também.
é um aplicativo bem diferente. Então no YouTube, qualquer comentário que você faz me ajuda, você marca um joinha lá, assistiu a live, vai aí no YouTube, em cima, só você pôr o controle aí pra cima, você vai achar o joinha, então marca aí pra gente, você deixa um comentário, você envia, compartilha com alguém, e isso faz com que ele vá entregando para outras pessoas. Então, essa live é aqui a missionária Valéria Dias, mas é você do outro lado, fazendo com que mais vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. Eu vou salvar aqui, ó, para quem tá aqui, o nosso YouTube é Missionária Valéria Dias, é facinho de achar. Missionária Valéria Dias. E aí você compartilha com mais pessoas, porque eu tenho certeza que vai ser bênção. E agora, por exemplo, eu vou mandar para mais pessoas essa live. Você quer fazer a mesma coisa comigo? Você pode fazer? Vamos lá? Eu convido você. Mande para mais pessoas. Vamos lá, todo mundo agora? Todo mundo juntinho? Vamos? Aí, vamos falar sobre as águas purificadoras. Eu vou explicar para você como foi que chegou até a gente esse tema. Eu vou explicar para vocês agora. Deixa eu só mandar aqui. Você está aproveitando para fazer como eu? Vamos lá? Te convido, tá? Manda para mais pessoas. Vamos todo mundo junto? Vamos? É isso, gente. É um ajudando o outro, é um junto com o outro, um compartilhando com o outro. Vamos lá? Mas quem tá comigo nessa? Fala pra mim aí, você tá mandando? Isso. Compartilhando. É, gente, eu tô mandando pra muita gente. É isso mesmo. É isso. É isso. É compartilhando. Vamos lá, para mais quem? Vamos lá. Tá acabando, tô mandando. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tá acabando. E você, tá mandando? Manda sim. Isso. Pronto, eu acho que eu já enviei bastante. Aí... Bom dia, Fabiana! Olha, gente, o pessoal começou a chegar. Vamos lá. Que bacana. Isso, de João Pessoa, Sil. Que bom, Paraíba aqui com a gente. Bom dia, missionária Josiara. Bom dia. Gente, fala pra mim, você que é aí, deixa eu ver, é a Sil, né? De João Pessoa. Como é que você chegou aqui, Sil? Fala pra gente, quem foi que indicou? É bom a gente saber, né, quem é que tá convidando. Roberta, paz do Senhor, bom dia. Bom dia, Thalita. Gente, olha só, a Thalita tá marcando aí o arroba e o nome da pessoa, marcando o arroba da pessoa, né? Isso faz com que chegue até a pessoa com mais certeza. Então, se você puder, faça como ela aí. Olha, a Roberta de Macaé, estado do Rio de Janeiro. Isso, que bacana. Mas quem tá com a gente aí? De onde é que tá falando? Quem não é daqui de Juiz de Fora? Ou mesmo quem é de Juiz de Fora que eu não conheça pessoalmente, fala pra gente. Isso, Thalita, obrigada, compartilhando. E olha, como é que nós chegamos a esse tema? Pois é, para as lives temáticas, eu abro uma caixinha de perguntas, de sugestão, e aí eu falo para vocês colocarem nessa caixinha. E não é que vocês colocam mesmo? E aí a Thalita que me pediu para falar sobre as águas purificadoras, essa live. Porque essa live, na verdade, eu já preguei nela, deve ter uns 15 dias mais ou menos que eu preguei nessa palavra, na live à noite, só que tem que essa live que eu fui convidada, não, tá dando reflexo aqui, né? Não foi salva, não conseguiram salvar a live. E a Thalita não conseguiu anotar os pontos que ela gostaria, ela sugeriu, traga de novo. E é uma palavra tão boa. E hoje eu vou trazer num formato diferente, eu não vou trazer no formato de pregação.
porque tem diferença, né? Eu vou trazer nesse formato como se fosse uma palestra, de um bate-papo, de uma reflexão. Então eu quero que vocês aí compartilhem comigo e fiquem atentas, porque Deus vai continuar falando conosco. Amém? Já podemos começar? Vocês estão mandando para mais pessoas? E aí, olha só, antes de eu entrar aqui na palavra, o que eu vou pedir para vocês? Eu quero que vocês, quando algum convidado fizer algum comentário, vocês mesmos respondem aí, vocês vão falando com eles, tá bom, gente? Assim que nós vamos hoje fazer a nossa live. Então, vocês são os meus parceiros, as minhas parceiras, então vocês vão interagindo entre si, vão respondendo e a gente vai fazer uma live muito gostosa. Essa live, essa palavra me impactou, porque essa palavra me fez refletir em qual nível que eu estou. E aí você pode falar assim, mas hoje eu sou crente há tanto tempo. É claro que eu já estou mergulhando. Será mesmo? E eu tive tantas pessoas não, eu tive algumas pessoas que falaram comigo, que me mandaram mensagem, falaram assim, olha, me despertou tanto, porque na verdade eu vi que eu só estava com a água pela cintura, pelos lombos. Na verdade, eu vi que eu ainda não estava completamente mergulhada. Obrigada, meu amor, vamos orar sim. Na verdade, eu vi que eu estou na minha zona de conforto. Foram essas coisas que eu recebi. Na verdade, me confrontou essa palavra. Te despertou, né, Thalita? Pois é. E vou falar uma coisa para vocês. A mim também. Me chamou a atenção, me corrigiu, me confrontou. E quando a palavra traz esse confronto, é muito gostoso, sabe? Quando Deus nos desperta para algo melhor. E foi isso que aconteceu. Eu vi que eu preciso mergulhar um pouco mais. Tem coisas que eu ainda quero manter o controle. E nós vamos conversar sobre isso. Por isso que essa palavra é uma palavra de conforto, de confronto. E eu te convido, vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para abrir o nosso entendimento, para que a gente consiga entender qual o propósito dele para as nossas vidas. Te deu mais fome e sede, que coisa boa, fome e sede da palavra. Então vamos orar. Eterno e bendito Deus, glorificamos o teu nome porque o Senhor é bom. Adoramos ao Senhor por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, não apenas por tudo que o Senhor faz, mas pela tua essência. E nós estamos aqui com a essência de adorador. Queremos adorar o teu nome em espírito e em verdade. Queremos aprender mais de ti, porque nós estamos com mais fome e sede da tua palavra. Então fale conosco. Me use, Senhor, segundo a tua misericórdia, bondade e amor, que nós possamos entender que o Senhor quer muito mais de nós, porque o Senhor tem muito mais a nos dar. Obrigada pela tua presença, porque eu já sinto a tua presença nessa brisa suave que está vindo. Eu já sinto a tua presença nesse dia maravilhoso. Eu já sinto a tua presença comigo aqui no meu lar. E eu sei que o Senhor também está cuidando, está amparando a cada vida que aqui está. Senhor, se entrou aqui alguém angustiado, preocupado, com a alma entristecida, que o Senhor possa trazer alegria, o bálsamo, o conforto, que o Senhor possa trazer o amparo que essa pessoa necessita. Muito obrigada, Jesus. Continue conosco, é o que te pedimos. Amém. Amém, amém. Glórias a Deus. Gente, então hoje nós vamos, o nosso texto base está aqui. Eu estou num ambiente diferente hoje, estou gostando de estar aqui, um fresquinho que está aqui nesse ambiente. Como é que você está? Você está bem? Que bom que você está bem. Mas se você não estiver muito bem, vai sair daqui bem, em nome de Jesus, tá bom? Que essa palavra possa vir de encontro ao seu coração, glórias a Deus. Olha, essa é uma passagem que está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47, e nós agora, de imediato, nós vamos ler os versículos 3 ao 5. Ezequiel 47, 3 ao 5. Isso é uma visão que Ezequiel teve.
tá? Então, o tema dessa live hoje é chamados a mergulhar. Deus está nos chamando a mergulhar nas suas águas purificadoras. Diz assim, pastora Cássia Dias, gente, essa mulher, eu ainda vou ter a oportunidade de encontrar, de abraçar, que faz diferença na minha vida. Bom dia, querida, a paz do Senhor. Isso, vou fixar aqui, Dani, obrigada. Olha, então, nessa visão que Ezequiel teve, a torrente das águas purificadoras, nos versos 3 ao 5, diz assim, olha, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos arteiros, e também tem traduções que falam que davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, ou também, outras versões diz, pelas cinturas. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E aí a gente tem que pedir muita direção do Senhor, foi debaixo de oração, que eu perguntei ao Senhor, o que isso quer dizer para a minha vida prática? Pois bem, gente, quem me conhece sabe que eu não vou entrar aqui em parte teológica, eu não vou entrar aqui o que diz no hebraico, o aramaico, não é o meu estilo, não é do meu conhecimento, não é o que eu busquei para vocês. Sempre quando eu faço uma live, o que Deus me chamou para falar, para fazer, é trazer a palavra dele na sua aplicação diária de vida. O que eu aplico isso na minha vida? Aonde que eu levo essa metodologia? Aonde que eu vou aplicar? E eu aplico na minha vida como cristã, como serva de Deus, aplico a palavra do Senhor como esposa, como mãe, como amiga, como companheira. E é isso que nós vamos aplicar essa palavra. E eu orei, às vezes vem umas palavras que a gente às vezes não entende muito, não é assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que você também tenha um entendimento, que o Senhor me fez entender, não estou fugindo da palavra, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus me fez entender que esse nada me faltará, não vai faltar luta, não vai faltar adversidade, mas Ele é o meu pastor. Não vai faltar um momento de escassez, mas Ele é o meu pastor. Então, essa palavra, hoje eu fui pregar e eu orei, e o Senhor me falava, tem que mergulhar, é isso, eu trazer para a nossa realidade. E eu falei, Senhor, então me ensina como eu devo mergulhar. É mergulhar somente lendo a palavra? É mergulhar somente ficando ali, só cantando o hino, só lendo a Bíblia o dia inteiro? É muito mais do que isso. Nós devemos mergulhar sim na palavra, na leitura, no conhecimento, porque a Bíblia fala que nós pecamos por falta de conhecimento. O povo perece, né? Mas não é só isso. E a gente vai entender. E eu vou falar com vocês o que Deus me chamou para mergulhar mais fundo. O que eu tive que fazer? E talvez você vai falar, eu também me encaixo nessa. Talvez eu não fale aqui alguma coisa, mas que o Espírito Santo vai te cobrar no seu particular. Para você mergulhar mais fundo, o que você precisa fazer? Vou dar um exemplo bobo. O Senhor não me cobra o batom. Olha que coisa simples. Mas eu conheço uma pessoa que o Espírito Santo cobra dela o batom. Que é isso, irmã Valéria, ser religiosidade. Eu tenho que falar o que pode ser religiosidade para mim. Mas para outra pessoa, Deus tem ali com ele, com ela um chamado. Dá para você entender? Que a gente precisa, está dando para você entender que tem pessoas que Deus vai pedir algo que você vai falar assim, nossa, mas isso é tão bobo. Talvez seja para você.
Só que se o Espírito Santo te cobrar, se você ficar incomodada com aquilo, e se você não fizer o que ele pede, você vai estar entristecendo ele. Então que você possa mergulhar nessas águas purificadoras, águas que vão te fazer ir mais longe. E a gente vai entender que vai ser uma água que vai curar outras vidas, outras pessoas. Tá vendo como eu falei com vocês que hoje seria diferente da pregação? A palavra é a mesma. Só que Deus, dependendo do formato que você vai aplicar, Ele vai te levando, Ele vai te conduzindo. São coisas que eu não falei na pregação, mas que o Senhor está me trazendo para falar agora. Então, descubra aí, nesse dia de hoje, essa live vai para o YouTube. Então eu não sei, né? Eu esqueci de dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mas que você tenha um bom momento de reflexão, um bom momento onde você vai analisar a sua vida, um bom momento onde você vai falar, é por isso que quando eu fiz isso, eu senti um incômodo, porque o Espírito Santo estava me cobrando. É por isso que quando eu vi aquilo, o Espírito Santo falou que não era para mim. É por isso que quando, né? Aí cada um tem o seu particular. O quando que Deus falou com você. Aí não, filhinho, não é para você. Porque para você, eu preciso que você haja de forma diferente. Lembra daquela frase que nossa mãe falava? Mas você não é todo mundo. Lembra? E às vezes a gente repete isso para os nossos filhos. Mas todo mundo faz. Pois é, filhinho, mas você não é todo mundo. Lembra quando Paulo falou para Timóteo? Olha, Timóteo, todo mundo pode até estar fazendo, mas você não. Você é diferenciado. Para você eu tenho um nível diferente. E é isso que Jesus vai nos falar nesta manhã, né? Nesse momento, eu vou dizer assim, porque como eu já disse, vai ficar salvo. Então pode ser que você esteja vendo em outro momento que não seja numa manhã. Pois bem, a paz do Senhor Celeste. Pois bem, gente, Ezequiel teve essa visão de água que saiu debaixo das portas e essas águas iam passando. E veio um ser, um anjo que mediu 1000 côvados. Aí tá falando aqui, olha, deixa eu voltar aqui minha folha. Ó, e saiu aquele homem para o Oriente, não anjo. Aquele homem, a gente tem que entender direitinho, né? Ó, é isso mesmo. E saiu aquele homem e mediu 1000 côvados. Deixa eu responder aqui uma pergunta. E quando sabemos que não é pra gente, mas ainda assim fazemos, como proceder? Quando sabemos que não é pra nós, a gente tem que voltar, primeiro pedir perdão. Porque se você fez consciente, você fez sabendo que estava errado, primeira coisa é você pedir perdão. E aquele que pede perdão e deixa, ele alcança misericórdia. Não é assim que a palavra fala? A gente tem que entender o que não é pra gente, pedir perdão por ter feito e pedir, Senhor, me dê graça para que eu não faça mais. E não agir mais. E não fazer mais. Né? É assim que a gente deve proceder. Porque senão toda vez que você fizer, você vai ver que você vai sentir aquele incômodo porque está errado. Então vamos lá. Mediu mais 1000 côvados, mas mediu, aquele homem para ele na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e o fez passar pelas águas, saiu da sua zona de conforto e foi ali passar pelas águas, que as águas davam pelo tornozelo. Isso temos que arrepender, isso aí, meu amor. Deus tem um chamado para nós irmos além da superfície. Imagina você aí na beira da praia. Você está vendo um mar lindo. Olha, imagina agora uma praia, uma areia branquinha. Uma praia que eu fui que eu achei lindíssima, Arraial do Cabo. Aquela areia branquinha. Aquele mar que se confunde com o céu. Você não sabe onde termina um e começa outro. Né? Imagina você nesse lugar. Você só está na praia. Você só está observando.
Nem pezinho na água você ainda não pôs. Você só observa de longe. E o Senhor tem nos chamado para sair dessa superfície, espiritualmente falando. Muitas vezes nós sentimos a presença dele, mas permanecemos na borda com medo ou por conforto. Você está sentadinho ali na cadeira, na beira da praia, observando o vai e vem das ondas, ouvindo aquele barulhinho gostoso, mas você não se levanta, você não se move, talvez por medo. Tem pessoas que têm medo do mar, talvez porque está mais confortável ali. Às vezes assim na nossa vida, você não quer se envolver com as coisas de Deus por medo de não dar conta, por medo dos julgamentos, por medo do que vão dizer. Gente, deixa eu abrir um parêntese aqui. Ontem eu coloquei um stories do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele falando que às vezes os maiores críticos das nossas vidas somos nós mesmos. Às vezes os maiores críticos é a gente. Medo, né, da crítica dos outros e até nossa mesmo. A gente mesmo faz um boicote com a gente mesmo. E eu mandei e coloquei nos stories. E uma querida que tem assim quase 50 mil seguidores me mandou e falou assim: olha, essa palavra foi para mim, porque eu tô pensando em desistir de tudo. Eu tô pensando em desanimar. Olha como é que a gente, quando obedece o Senhor, coloca ali aquele stories, você não tem noção de que você vai alcançar tantas vidas. E Deus vai te usar para falar com essas pessoas. Então, quando Deus te mandar falar, fale. E aí ela falou isso comigo, mas por quê? Porque às vezes a gente mesmo se critica tanto. A gente tem medo da opinião dos outros e a gente deixa de fazer aquilo que Deus está mandando. Ou às vezes a gente não quer se envolver porque a gente está no conforto. Porque quando a gente se envolve, a gente vai ver aqui que tem vários procedimentos que a gente vai precisar fazer. Água nos tornozelos é para quem está iniciando na fé, ou para os religiosos. É isso, meu amor. É isso. É para os religiosos de plantão que acham que estão fazendo tudo, mas às vezes fazem muito, são muito ativos, com muita atividade, mas não estão cumprindo o verdadeiro propósito que Deus chamou para fazer. Então vamos lá. Muitas vezes sentimos a presença dele. Você vai na igreja, você ora, você sente aquela alegria, mas quando sai dali, você está da mesma forma. É uma vida superficial. Essa imagem de Ezequiel, ela é clara. É um rio que vai aumentando a sua profundidade até que não se podia mais andar. Você só precisava, se você quiser seguir em frente, você tem que mergulhar. E o que são as águas dos tornozelos, né? É a vida superficial, é aonde você tem o controle de tudo. Imagina agora, nessa mesma praia, você se levantou da sua cadeirinha e você começou a andar na beiradinha da praia ali, onde as águas vêm devagarzinho, vai chegando. Tá dando para vocês ouvirem, gente? Você vai andando. Tá dando para vocês ouvirem que chegaram aqui algumas notificações, eu não sei se deu. E só que tem que você ter um controle. Você anda para frente, você anda para trás, você vai para o lado, você tem o domínio da situação, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, você dá até um pulinho, você está na borda. Você está andando ali com liberdade. Representa uma vida com Deus de aparências. Olha como é que é sério, de compromissos limitados. Olha aqui, eu tenho que parar para ler os comentários. Essa live de hoje me permite. Uma amiga disse que eu fiquei tão mal por algo que fizeram comigo que fiquei muito ruim espiritualmente. Uma depressão forte, até que um dia, em um desabafo meu com Deus. Olha o que Deus respondeu. Eu amo as tuas lágrimas. Sim, é porque ela saiu da superficialidade, ela saiu da beira.
Ela foi no grito e falando com o Senhor. Às vezes num grito que é sem som, um grito de lágrimas. Que Deus falou que amava as lágrimas dela. Então ela já saiu, ela já está em outro nível aí. Mas vamos aqui voltar para o nível das águas dos tornozelos. São compromissos limitados. Você vai na igreja uma vez por semana, tá tudo bem. Você toma a ceia do Senhor quando dá e tá tudo bem. Você leva uma vida, se der eu vou, se não, tá tudo bem. Olha aí, querida, o que o pastor Daí está respondendo para você. O que não vira palavras, vira doença. Porque ela foi agredida emocionalmente, reteve, e aquilo virou uma depressão, porque não falou. Então a gente precisa aprender isso e trabalhar, porque a gente precisa falar. E a gente tem que saber com quem falar, né? Porque muitas das vezes você conta um problema aqui e toda a sua comunidade de fé fica sabendo, infelizmente. Mas a gente precisa desabafar com o Senhor principalmente. E se Ele permitir, Ele apresenta pessoas com quem você possa falar. A água no tornozelo é a pessoa que sente a presença de Deus, vai no domingo, opa, ai, aquele louvor mexeu comigo, falou na minha alma, levantei a minha mão, adorei ao Senhor, sai dali e continua vivendo da mesma maneira. Não representa um servo de Deus no serviço, no trabalho, na escola. É uma vida de aparência, superficialidade. Olha que bom, é isso, ô pastora Cássia, é isso, sabe? É essa vida de superficialidade. Você está no raso, está pouquinho. Mas eu vou na igreja, irmã Valéria. Você vai na igreja. E o que isso está transmitindo de mudança na sua vida? Você está nesse nível? Não é para você ficar se culpando, não. Não é para você ficar se lamentando e não fazer nada e continuar da mesma forma. É para isso, arrepiar, chorar e falar, né? Vamos tomar atitude. Não, eu preciso mergulhar mais. Então eu vou sair da praia. Porque eu não quero mesmo. Não é para isso não. É para você falar, eu tô nesse 1000 côvados aqui, então eu preciso andar um pouquinho mais. E aí nós vamos ver. Então, para terminar aqui, a água nos tornozelos. Vai à igreja, ouve a palavra, mas não se entrega verdadeiramente. Obrigada a todos vocês que estão chegando. Quem não me segue, segue aí, gente, porque vocês vão ter sempre uma palavra de Deus para o seu coração. Então, água nos tornozelos é aquela pessoa que vive na margem. É isso, Thalita. Vamos avançar e não recuar. Glórias a Deus por isso. E aí, foi lá e mediu mais quanto? Mais quanto? Mais 1000 côvados. Gente, a gente fica imaginando essa palavra, né? Uma forma tão difícil, de entendimento. Não, aplicando na nossa vida, a gente vai vendo que é tranquilo. Aplicando na nossa vida, Deus vai nos dando assim, é tranquilo na forma de entendimento. Porque para andar, para mergulhar, não é tão tranquilo, porque precisa esforço. Mas eu sei que você está aqui empenhado, você está aqui com vontade de mergulhar. Mas vamos sair dos tornozelos e ir com águas nos joelhos? O que significa essas águas nos joelhos? Deus me fez entender que é oração, busca, que você precisa ter mais e mais, só que ainda tem resistência. Olha que bacana, mais um testemunho. Tenho uma grande experiência de oração com Deus em silêncio, sem falar palavras. Gente, que coisa linda, só no secreto com Ele, pois só Ele é capaz de ouvir o nosso pensamento. É isso, minha amiga, minha prima querida, é isso. Só Deus. Tem coisas que você não pode falar, não pode verbalizar.
mas você pode falar com a sua alma, de todo o seu coração. Águas nos joelhos, pastor Daí até colocou aqui, olha, fala língua estranha na igreja, opa, é batizado com fogo, mas fala palavrão fora da igreja. Oh, meu Deus do céu, Jesus nos dá graça. É a pessoa que dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Paz do Senhor, Aninha, é uma pessoa que dentro da igreja vai vestido bonitinho, né? Não estou falando de uso e costume, não, estou falando de decência. A pessoa que vai na igreja com decência, mas fora da igreja, se te der a paz do Senhor fora, você nem imagina. E não é pré-julgamento, não. É porque a gente tem que saber se portar dentro e fora da igreja. É aquela pessoa que já está um pouquinho mais profundo, já ora mais, já até faz jejum, mas ainda tem resistência. Quando a água está pelo joelho, agora você já saiu da cadeirinha da beira da praia, já andou um pouquinho aí com as águas nos tornozelos e a água chegou até o seu joelho. Pois é, você ainda consegue ter equilíbrio, você ainda sente a areia debaixo dos seus pés. Aqui no caso era um rio, você consegue sentir o chão. Você ainda tem ali, você precisa um pouquinho mais de força para caminhar, mas você ainda tem o domínio da sua vida. Quando Deus te manda fazer alguma coisa, você ainda fala assim, não, isso aqui não, é coisa da minha cabeça. Não, isso é imaginação. Deus não quer isso não, porque Deus só quer o coração. Deus só quer o coração. E aquele versículo que fala assim, todo espírito, alma e corpo sejam plenamente irrepreensíveis diante do Senhor. Aperta, né? Quando a gente começa a lembrar dos versículos da Bíblia nos chamando a mergulhar. Simboliza, a água no joelho simboliza quem ora, busca, mas ainda quer manter o controle de tudo. Não, o pastor falou aquilo lá, mas o pastor não me manda não. Não manda não. Mas o pastor falou, foi a palavra de Deus? Então, se o que ele falou era a palavra de Deus, e quando você sentiu, era a boca de Deus falando. Ora e jejuma, mas tem a resposta pronta. A entrega é parcial. Não, Deus não nos quer parcialmente. Ele nos quer totalmente. Olha, enganoso é o coração. É isso. O coração do homem é enganoso. Ah, mas o meu coração não está me acusando. Ah, mas falaram isso, mas aqui dentro de mim não tem nada me acusando. Enganoso é o coração do homem. Mas eu te convido, vamos andar um pouquinho mais? Vai medir mais 1000 côvados. Vamos mais um pouquinho, nesse momento tão gostoso. Eu estou sentindo uma brisa tão gostosa aqui, gente. Deus está falando conosco. Quando a água está pela cintura, as decisões precisam ser mais profundas. Gente, eu estou achando tão bacana o número que a gente está tendo. É isso, vocês estão compartilhando. Obrigada, viu? Se quiserem continuar compartilhando, vai mandando aí. Fico muito feliz. Cadê os coraçõezinhos? Hoje eu estou sentindo falta dos coraçõezinhos. Vamos colocar mais corações aí? Águas na cintura. Decisões mais profundas. Você precisa ter um pouco mais de responsabilidade com a obra do Senhor. Você precisa, os coraçõezinhos chegando. Você precisa entender que não basta mais apenas, gente, orar e jejuar é sempre, é para sempre, em todos os níveis. Mas você vai ver que vai precisar de uma vigilância mais redobrada. Você vai entender que você vai precisar sair da sua zona de conforto. Então vamos ver aqui, vamos ver essas águas das cinturas. O corpo sente resistência. Andar
já exige um esforço grande. Imagina, ó, você vai ter que movimentar todo o corpo para andar, não é assim? Quando você tá com a água aqui, ó, já na cintura, saiu dos joelhos, tá aqui, ó, na cintura, ó, tá mais alto um pouquinho. Opa! Ai, né? Você quer andar. Você ainda não pode mergulhar ali com a água na cintura, senão você vai bater a cabeça. Você ainda tá caminhando. Mas você precisa de um esforço muito maior. É um lugar, olha só, gente, muita gente confunde, tá? Essa água na cintura com a água de mergulhar. Por quê? Porque na água na cintura, você já está fazendo para o Senhor. A água na cintura parece que você já está bem diante do Senhor. Eu tive uma amiga que me mandou uma mensagem e você olha para ela e você fala, que bacana, prega, canta, lidera, tá ali. E ninguém a julgou. Ela ouviu essa palavra e ela fez o seu julgamento. E ela me mandou, amiga, eu descobri que a minha água está na cintura. Ela mesmo sondou a sua vida. E ela me disse, amiga, eu entendi que eu ainda não estou mergulhada completamente. Talvez ela achasse que estava. Talvez ela imaginasse forte, pastora Érica, muito forte. Eu vou te falar uma coisa. Não era só amiga. Eu também estou abrindo o meu coração. Eu falei, Jesus, o Senhor me manda fazer coisas que eu acho que não tem necessidade, que já tá bom do jeito que eu tô. Água na cintura, como eu disse, exige mais esforço. É o lugar onde Deus pede mais renúncia. Deus está te cobrando, está te pedindo para fazer mais renúncias. É onde às vezes todo mundo vai e você não pode ir. É porque é um ambiente que até ontem te cabia, agora já não te cabe mais. Deus pede renúncias. Deus pede passos de fé. A água está na cintura e você fala assim, mas eu já estou renunciando. Eu já estou andando pela fé. Deus te pede direções mais ousadas. Você quer seguir a Deus, mas ainda luta com os seus limites, com as suas vontades, com o seu orgulho. Andar com a água na cintura, você fala assim, mas então eu estou mergulhando. Não. Se você ainda, Deus te mandou, você está fazendo tudo bonitinho, mas chega num determinado momento, Deus te manda perdoar, mas eu não fiz nada. Pois é. E eu vou me lembrando de alguns versículos. Quando você sabe que tem alguém contra você, não é você contra ela. Você tem que deixar a sua oferta no pé do altar. E essa palavra vai nos apertando. É isso, meu amor, são mesas. Mesas que você não deve se sentar. Mas ali só tem gente boa. Pois é, mas não te cabe mais ali. Mas ali eu não estou vendo nada demais. Pois é, mas não te cabe mais ali. Passos de fé, pastora Cássia. Pois é, passos de fé. É deixar o seu controle. Mas as águas estão pelas cinturas. Eu estou achando que eu estou mergulhando. Mas as águas estão pelas cinturas. Muitos param aqui. Acham que já está bom. Pois querem manter o controle em algumas áreas. E sabe o que eu entendo? Que para mergulhar, a gente tem que dar todo o nosso corpo. A gente tem que estar mergulhado em todo. Olha, o batismo, meu esposo me ensinou isso, porque eu já tive a oportunidade de realizar batismo junto com ele, né, na igreja,
e ele me disse assim, olha, tem que mergulhar completamente. Se ficar uma pontinha ali do pé para fora, deitou a cabeça, o pé levantou, tem que deitar de novo. Porque tem que ser completamente. E muitas pessoas estão com a água na cintura porque estão deixando, Deus sim, Deus está trabalhando, Deus está usando. Lembra da minha amiga que eu contei? Deus está usando, mas ainda falta uma pontinha do dedo tá para fora. Você ainda tem um pouquinho do controle na sua mão. A água está na cintura. E se acharmos que estamos totalmente na linha, pede ao Espírito Santo que não está. E você vai descobrir que ainda tem coisa para melhorar. É isso, né, pastora Érica? É isso. Então, talvez você esteja dizendo assim, mas eu tô bem, tô fazendo tudo bonitinho. E nesse momento, né? Não vou dizer amanhã. Nesse momento, eu quero olhar bem nos seus olhos e dizer que para mim também, eu pensava que estava tudo bem. Eu vou contar uma experiência para você. Quando Deus te manda fazer algo, eu vou contar daqui a pouquinho. E a gente descobre que a gente só tá com a água na cintura. Porque ainda tem um pequeno detalhe que nós ainda estamos dominando. E às vezes é nesse pequeno detalhe que Deus quer trabalhar. Às vezes é através desse pequeno detalhe que vai ser feito toda a diferença na sua vida. Então, nesse momento eu te convido, vamos, vai medir mais 1000 côvados agora. Deus está medindo. Deus está nos trazendo essa reflexão. Vamos ver se a gente pode caminhar um pouquinho mais e acabar mergulhando. Então vamos, eu te convido agora. Deixa eu ler para você uma anotação que eu fiz aqui. Águas profundas, o mergulho. Aqui não se pisa mais no chão. Água no tornozelo, água no joelho, água na cintura. Você ainda tem um chão para pisar. Só que para mergulhar, não. Aqui os seus pés já não tem nenhuma firmeza. Aqui você vai ter que mergulhar. Aqui não se pisa mais no chão, não dá para andar. Ou você nada, ou você se entrega. É um momento de renda total ao Espírito Santo. Já não se trata mais de controle, mas de confiança plena. Confiança plena. Confiança total. É dependência total do Senhor. É você parar de confiar. Não, mas eu ainda tenho uma reserva. Não, mas se isso acontecer, não, eu tenho aquela rota de fuga. Não, mas se isso acontecer, eu ainda tenho um amigo influente. Não, mas se isso acontecer, eu sei que fulano, meu marido, minha esposa, meus pais, meus filhos vão vir ao meu encontro. Não, mas está tranquilo. Se isso acontecer, então, quando a gente mergulha, a gente fala assim, mas se isso acontecer, eu tenho um Deus no céu que me conhece, que me contempla. Eu tenho um Deus no céu que abre porta onde não tem parede. Você não vai confiando no seu amigo. Não, eu tenho, se isso acontecer, eu tenho um Deus no céu. Se o luto vier, eu tenho um amigo Espírito Santo que vai me consolar. A gente não pensa assim, não, mas isso não vai acontecer de forma alguma, porque Deus me ama. Sim, Deus te ama. Mas se isso que você tanto teme acontecer, você vai falar, eu sei que Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E você mergulhar. Não, mas se isso acontecer, eu tenho certeza que eu tenho um Deus que é dono do ouro e da prata. Bom, mas se isso acontecer, eu tenho um Deus que vela para cumprir a sua palavra. Está percebendo a diferença? De sair da água da cintura e mergulhar. Está percebendo a diferença que a nossa dependência fica completamente
no Senhor? E quantas das vezes a gente acha que está mergulhado, mas a gente quer acreditar no nosso conhecimento. A gente quer basear só em coisas boas. A gente quer tomar por base, não, mas Deus curou fulano e eu tenho certeza que aqui não vai chegar doença porque o Deus é o mesmo. Mas e se chegar? A gente tem que ter essa dependência no Senhor, mergulhar, é saber que coisas ruins também vão acontecer. Que o dia nublado, o dia escuro, o dia mau vai chegar. Mas que a gente depende do Senhor. Muito linda essa meditação. Obrigada, pastora Cássia. Mergulhar é saber que eu não posso, mas eu creio num Deus que pode. Eu creio num Deus que é soberano. Mergulhar é estar ligado com o Senhor para entender que eu não estou entendendo nada. É entender que eu não estou entendendo nada. Mas que eu confio, porque eu entendo. Olha, gente, parece uma loucura o que eu estou falando, mas tenta entender isso. Dessa forma de entender, né? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É parar, mergulhar, é parar de ficar questionando. Por que, meu Deus, comigo? É entender, Senhor, eu não estou entendendo o motivo. Não estou entendendo, mas o Senhor me dá graça. Senhor, pela minha força, eu acho que eu não vou conseguir, mas o Senhor me dá graça para passar por isso. Não adianta recorrer para os seus recursos financeiros, porque tem bênção. Tem noites que o seu colchão mais caro que seja, vai te dar o sono tranquilo. Mas a palavra do Senhor fala que em paz me deitarei e dormirei. Por quê? Porque a gente tem um Deus em que possa confiar. Mergulho é estar entregue à vontade do Senhor. Mergulho é dizer, eis-me aqui, Senhor. Pelas minhas forças eu acho que eu não consigo. Mas renova em mim o teu querer. Mergulhar. Mergulhar. É sair dessa terra e ir para uma terra que eu te mostrarei. Mergulhar é confiar que ali adiante Deus tem o melhor para você. Onde que é o adiante? Eu não sei. É isso, pastora Érica. Para onde eu vou? Talvez você não vai ter para onde voltar. Porque esse mergulho que Ezequiel viu, ele vai parar. Deixa eu continuar aqui, que a gente vai ver que não tinha como mais voltar. Não tinha como mais voltar. Amiga, às vezes a gente se sente sem força. Porque mergulhar, gente, você vai ter que, não sei nadar não, mas os meus filhos sabem nadar muito bem. Precisa de, movimentar, precisa de esforço. Não é ficar parado e às vezes a gente se sente sem força. E a gente precisa pedir ao Senhor. Olha, deixa eu ler esse testemunho, querida. É forte, passei por todas essas etapas há um ano quando fui diagnosticada com câncer e vi Deus em tudo. E hoje estou curada e faço tratamento somente para não ter novamente. Que lindo testemunho. Se quiser um dia vir contar esse testemunho, me fala que a gente vai abrir espaço para você contar, que a gente tem que contar o que Deus tem feito. Assim como a pastora Cássia já contou o seu testemunho também de um câncer. E tá aí hoje, pregando maravilhosamente com uma doçura que nos faz entender que os propósitos de Deus são muito maiores do que a gente possa imaginar. Amiga, você tá precisando mergulhar, né? Pois é. Gente, essa palavra vem de confronto. Essa palavra vem de confronto para todos nós.
Thalita, se não deu para anotar, depois eu mando foto do meu esboço para você, tá? É boa mesmo essa reflexão, Fabiana, eu aprendi muito. Então vamos seguindo? Tudo bem, irmã Valéria, eu mergulhei, estou mergulhando. E aí, a gente para aí? Não. Deus não quer que paremos aqui. Ele tem mais para nós. Mas eu preciso fazer você entender uma coisa que Deus me fez entender, alguns questionamentos que eu faço com o Senhor, e Ele vai abrindo o meu entendimento. Eu não posso ser hipócrita e dizer que quando você está mergulhado no Espírito, quando você está mergulhado na presença de Deus, quando você está mergulhado, né, aqui, tudo vai ser flores. Não. Deus me fez entender que toda vez que você precisa mudar de nível, vão surgir opositores. Confronto. Vai surgir oposição. Vai surgir alguém para ó. E aí eu lembro do meu amado pastor Walter. Eu não digo que ele foi meu pastor, ele é meu pastor. A pastora Daí costuma dizer que o dirigente, ele vem e passa. Pastoreou e passou, mas o pastor ele fica. E pastor Walter, um dia, quando eu não queria mais fazer nada na igreja, eu não queria mais mergulhar. E ele me disse, sempre me disse isso. Minha filha, quem conhece sabe aquele jeitinho dele. Só leva pedrada a árvore que produz fruto. Então eu quero dizer para você, quando se você tá no tornozelo, se você passou para as águas nos joelhos, água na cintura, se você precisou mergulhar nas águas, chegou num nível, você vai sofrer. Você vai sofrer afronta, você vai sofrer acusação, você vai sofrer pedradas, porque você está produzindo frutos. E essa palavra que ele sempre me disse, eu quero dizer para você. Só produz fruto a árvore que só recebe pedrada a árvore que produz fruto. Eu amo abacate. E o abacate maduro, podre, estragado, ninguém vai querer. Para que vão aquele pé que não produziu vai receber pedrada para quê? Mas se estiver produzindo ali, você vai tentar jogar uma pedrinha, balançar, fazer alguma coisa. Então, quem mergulha, para fechar aqui desse mergulho, quem mergulha não fala mais. Quem mergulha se cala. Deixa eu ler nos comentários. Concordo quando o Senhor tem propósito em nossa vida e aceitamos o que Ele tem para nós, o confronto vem para desistir. Mas se olhar para Cristo em meio às batalhas, venceremos independente de qualquer coisa, é isso. Mas para você mergulhar, imagine você mergulhando, se você não tem coragem, você já deve ter visto fotos da pessoa nadando lá no profundo. Ele não fica falando. Quando a gente mergulha, a gente tem que aprender a se calar. Porque no mergulho você não abre a boca. Você apenas se move pela condução do Espírito. É verdade, pastora Érica, quem mergulha se cala. E nesta profundidade, você não precisa se justificar. Porque quem te justifica é Deus. Quando você está mergulhando no Espírito, lembra que eu falei das retaliações, das acusações, do disse-me-disse? E aí ou você para poder responder, para retrucar, ou você continua mergulhando, seguindo no propósito que Deus te chamou, de boquinha fechada, sabendo que o Senhor te justifica. Você não se preocupa com o que dizem, porque tem uma coisa, você não fala e você também não ouve. Porque quem está mergulhado não dá ouvidos às vozes contrárias. Passou de nível, querida, que bênção é isso? Já está mergulhando? Glória a Deus!
Quem está mergulhando, quando você está mergulhando, você não hesita diante da oposição. Por quê? Já não depende mais da sua força. Depende da correnteza de Deus, do nível que Deus está te levando. Porque quando você está mergulhando, você não tenta, no espírito que eu estou dizendo, quando você está mergulhando na vontade de Deus, você segue para onde Deus te manda. Você não fica lutando, gastando força desnecessária, tentando voltar, tentando parar, tentando retroceder. Mas você segue na correnteza que Deus está te levando. Quem está comprometido com o mergulho não volta atrás diante da resistência, mas ele vai mais fundo e mais profundo. Glórias a Deus por isso. E aí, para terminar nessa parte, talvez você se pergunta, mas por que eu preciso mergulhar? O que isso muda na minha vida? E eu quero te responder. Eu mesmo te pergunto e te respondo diante da orientação do Espírito Santo. Muda tudo, porque não é somente sobre você. Quando você decide mergulhar, você vai entender que não é sobre somente aquilo de bom que acontece na sua vida, mas é sobre o quanto Deus vai usar a sua vida para abençoar outras vidas, para transformar outras pessoas. Quem mergulha nesse rio também se torna um canal de vida. Que é isso, irmã Valéria? Agora você foi muito fundo, você foi longe demais? Não, porque eu quero ler com você em Ezequiel, no capítulo 47, onde foi a nossa meditação do 3 ao 5 até agora, mas eu quero ler para você também o 8 e o 9, que vai falar aqui que o rio que cura e traz vida. Vamos ler então o 8 e o 9, deixa eu ler para você. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. Sabe qual é o nome desse mar? Mar Morto. Você já deve ter ouvido falar sobre ele. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que passar esse ribeiro. Deu para você entender que não é só sobre você? Que essas águas que você está mergulhando vão chegar num lugar onde não produzia nada, onde era tudo morto, onde não tinha vida. E quando você chegar, porque você vai se tornar fonte, você vai se tornar água, água viva. E onde chegar, vai brotar toda a espécie, porque vai levar cura. Não somente você vai ser curado, mas você vai levar cura e vida. Isso significa que quanto mais mergulhados estamos em Deus, mais a vida dele flui através de nós para tocar ambientes mortos, pessoas secas e relacionamentos quebrados. Sabe quando as pessoas falam assim: quando você chega é tão diferente, quando você chega eu sinto uma paz, quando você chega, ai que bom que você chegou, é porque você está mergulhado em Deus e você é canal de vida. As pessoas se sentem bem quando você chega no ambiente? Ou você chega com mais contenda? Ou não faz diferença? Mas nós precisamos fazer diferença por onde passamos. É quando o fluir de Deus através de nós começa a tocar a casa, o casamento, os filhos, tudo à nossa volta é mudado. Os vizinhos, os projetos, os cultos, os ministérios, os amigos.
Você é aquela pessoa que traz vida. É aquela pessoa que te apresenta um projeto e fala assim, olha, que você acha? Eu estou pensando em fazer isso. Ai, será? Ih, mas vou te falar, olha, a economia do país tá boa não, e fiquei sabendo que vai piorar. Ai, mas você vai fazer? Ih, se eu fosse você não fazia não. É aquela pessoa negativa, já viu? Ou você é aquela pessoa que fala assim, não, vai dar certo sim, menina, coloca Deus na frente. Olha, tem uma passagem na Bíblia, é isso mesmo, consagre ao Senhor os seus planos e eles serão estabelecidos. É aquela pessoa que fala com fé, é aquela pessoa que traz ânimo, é aquela pessoa que traz vida. Quem é você? Você está mergulhado ou a água parou na cintura? Olha, glória a Deus. A Karen sempre fala, o câncer não me trouxe morte, mas me trouxe vida. É isso. Para quê? Para você testemunhar, não é verdade? É para você propagar. Jesus cura. Ah, mas a sua parente morreu com câncer. Pois é, mas é porque o Senhor a curou espiritualmente. O Senhor a recolheu, porque era propósito do Senhor. Não, mas não quer dizer que aconteceu com ela, vai acontecer com você, não. É isso. Ah, mas o seu marido perdeu o emprego. Pois é, mas é porque Deus tinha propósito com ele em outro lugar. Mas você não vai não, tá demitindo todo mundo. Mas creia, é isso. É ser pessoa portadora de fé, de esperança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Oi, Jana, começou a me seguir. Obrigada, querida. Prazer você aqui. Mergulhar não é apenas sobre você, é sobre quem será abençoado através de você. Você tem abençoado vidas? Ó, mas vou te falar, tá? Ó, se você não fizer assim do jeito que eu tô te falando, ó, vai acontecer coisa boa na sua vida não, tá? E, ó, perspectiva, que é isso? Palavra de maldição? Não, irmãs. Pois é, na minha casa tudo isso, mas com você é diferente, minha filha, porque Deus tem propósito na sua vida. Não, com você vai dar certo. Com você vai ser, eu vou te ajudar em oração. Não, você não tá sozinha não. Ah, mas eu tô sem força, é assim mesmo. Mas a palavra do Senhor diz que Deus renova a força até aquele que já não tem mais nenhum vigor. Vamos trazendo versículos da Bíblia para falar com as pessoas, para trazer palavra de ânimo, porque você agora já está mergulhado. Você é canal de bênção, você é canal de vida. Você foi curada para curar. Talvez você esteja aí ouvindo tudo isso e sentindo no coração: poxa, eu só estou com os pés molhados. Eu sei que é preciso mergulhar, mas eu tenho medo. O medo bate a porta mesmo. Mas eu quero te dizer que o que Deus tem para você na profundidade dele é muito maior do que você possa imaginar. O que Deus tem para você quando você sair da sua zona de conforto, a gente não consegue descrever. Porque é uma paz. É uma paz que mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando, você sente uma tranquilidade no espírito. É isso, trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Pode ser que talvez você esteja se lembrando de quantas vezes Deus já te chamou para algo maior e você hesitou. Você procrastinou. Deixou passar. E eu sei, eu não estou falando de coisas que eu já ouvi. Eu sei porque eu já vivi isso. E eu quero aqui, já estamos completando a nossa hora, mas eu quero concluir aqui muito rapidamente contando um testemunho para você. Há mais ou menos 4 anos, Deus me deu um projeto. Por que eu vou te contar isso? Para te mostrar que Deus é Deus de oportunidades. E talvez, como eu disse, você já esteja chateado. Eu deixei passar aquela oportunidade. Deus usou o pastor para me convidar para estar naquele departamento e eu deixei passar. Peça ao Senhor uma nova oportunidade. Seja a oportunidade que for que você perdeu,
Se foi Deus que estava te dando, peça a Ele uma segunda oportunidade. Há mais ou menos 4 anos e pouco, quando começou a pandemia, o Senhor me deu o propósito de estar aqui na rede social. Ele me deu o projeto, Ele me deu tudo. E eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sei que muita gente não acredita, fala que não, mas a gente se conhece, né? E eu tinha muita vergonha. E eu dizia, Senhor, não, isso não é para mim não. Quando começaram as lives, lembra todo mundo fazendo? Todo mundo, né? Algumas, porque eu, por exemplo, não fazia. E Deus me mandou e eu dizia, o que vão pensar de mim? Vão falar que eu estou enviando, que eu estou copiando. Não, vão falar que só porque fulano fez eu estou fazendo. Envio sim. Quem quiser, depois eu posso compartilhar o que eu escrevi e você aplica aí na sua vida. E eu dizia, não, eu não. Não, isso não é para mim não. Não, eu nem telefone tenho. Não, direito, né? E o Senhor foi aquecendo aquilo no meu coração, foi falando, enviava pessoas. E sabe quando você está mergulhado somente pela cintura, você acha que tipo assim, mas eu já estou trabalhando, Senhor. Não, mas eu já faço na tua obra. Não, Senhor. Mas depois você me cobra, tá? Quem está me pedindo um esboço aqui, depois me manda lá no direct. E eu falava, não, Senhor, mas eu já caminho na sua obra, eu já fazia encontro de mulheres, eu já trabalhava, fazia reuniões, eu já esposa de pastor, trabalhando na obra. Não, Senhor. Isso aqui é... Depois você me chama, querida, que eu converso com você um pouquinho, tá? Quem quiser pode me chamar no direct. E aí eu dizia, não, isso não é pra mim não. E eu coloquei um monte de obstáculo. Até que um dia o Senhor já tinha me dado tudo e Ele falou, até quando, Valéria? Até quando você vai fazer de conta que você não está ouvindo? Até quando você vai deixar de mergulhar na minha presença? Eu já fazia muita coisa, mas eu estava com controle. Eu estava na minha zona de conforto. Eu estava ali do jeito que eu queria, que eu dominava. E aí eu recebia convite para ministrar nas lives e eu falava assim, olha, vou fazer o seguinte, eu conheço uma pessoa, eu vou te apresentar essa pessoa para pregar. Ai, você pode dar uma participação na minha... Não, mas eu te indico alguém. Eu indicava várias pessoas, até que um dia Deus me chamou mais seriamente para conversar comigo, bem no pé de ouvido. Olha, quer um conselho? Não espere Jesus te chamar no pé de ouvido para conversar assim. Porque às vezes o preço vai ser mais alto. E aí eu decidi aceitar o desafio. E eu falei com o Senhor, tá bom, Jesus, eu vou fazer então tal dia, tal, e pronto. Só que Deus me mandou continuar. E eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te confidenciar uma coisa. Depois que eu decidi a fazer a vontade do Senhor, a mergulhar mais profundo, eu tenho recebido tantos testemunhos, tantas pessoas que pela misericórdia do Senhor foram transformados através da minha ministração ou através das lives que eu faço convidando outras pessoas. Bom dia, pastora Tatiane. E assim Deus fez, e a gente tem tanto testemunho. A gente tem testemunho de pessoas que já estavam com a carta para dar fim à vida. E Deus salvou. A paz do Senhor, missionária. Gilmara está conosco. Deus é tremendo, missionária Josiara. Eu tive tantos testemunhos. E Deus me apresentou tantas pessoas. Quando eu comecei aqui, eu tinha 246 pessoas, seguidores. E eu falei com o Senhor, qual o número desse? O Senhor quer que eu abra live? E Deus me disse que não era sobre números, era sobre o que Ele ia fazer. Foi uma coisa linda, maravilhosa. Hoje nós passamos dos 3.000. Hoje o Senhor me apresentou tantas pessoas bacanas. O Senhor fez com que eu abraçasse, mesmo de verdade, pessoas que eu conhecia só de online. Porque eu decidi mergulhar. Não era sobre números, era sobre almas. É isso. É isso. E aí eu quero te perguntar, e aí? Vai continuar na borda? Ou vai aceitar o convite para mergulhar? E aí? Vai continuar com a água nos tornozelos?
Com água nos joelhos, com as águas na cintura? Ou vai decidir mergulhar completamente? E eu quero fazer mais 3 frases que eu anotei aqui para você meditar. Lembre-se, a borda é previsível, mas o fundo é transformador. A borda é segura, mas o fundo é onde o sobrenatural acontece. O ato de mergulhar é confiar que Deus vai te conduzir onde você jamais imaginou chegar. Deus está me levando a lugares que eu jamais pensei pisar. Deus está me apresentando pessoas que eu jamais imaginei conhecer. Porque eu decidi sair da borda. Eu decidi caminhar um pouco mais. Passei por todos os níveis e hoje eu decidi mergulhar. É fácil? Não é. É tranquilo? Não é. Tive que deixar pessoas para trás? Tive que amadurecer um pouco mais? Tive que confiar inteiramente? Tive que deixar tantas coisas. Mas o que eu estou ganhando é infinitamente maior e melhor. O que tem chegado é sobrenatural. E eu quero aqui hoje terminar de uma forma diferente. Eu quero terminar agradecendo você que ficou até aqui. Eu quero terminar agradecendo pela sua vida. Eu quero terminar dizendo uma verdade. Às vezes, eu tenho que organizar um chá para mulheres. Estou nesse momento ouvindo tudo isso. Que bom, querida. Organize como se fosse o último chá da sua vida. É assim que a gente faz os nossos chás. Sempre fazendo o melhor. Eu imagino que você também. Se precisar de mim, estou aqui. Me fala onde você mora. Quem sabe um dia eu vou no seu chá. Porque Deus tem feito isso. Mas sabe? Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro. É isso. E eu vou dizer para você, às vezes, de quem você espera apoio, às vezes, de quem você espera uma mão estendida, às vezes, de quem você espera um reconhecimento, às vezes, você acha vai vir dali a ajuda que eu preciso. Não é. Quando você está mergulhado, e muitas das vezes é o Senhor até que permite, sabe? Para a gente fazer a nossa confiança nele, trazer, né, mergulhar. Às vezes não é do jeito. Na verdade, às vezes não. Sempre não é do jeito que a gente imagina. Aqui nessa live tem poucas pessoas. Ai, de Nova Iguaçu. Ai, que bom, Rosane. Me mande foto depois desse chá, viu? Eu amo. Me mande fotos. Se você olhar aqui, tem poucas pessoas que eu conheço pessoalmente. Tem pouquíssimas pessoas do meu convívio. E não é por causa disso que eu vou deixar de fazer. E não é por causa disso que eu vou parar. Porque às vezes eu acho que hoje só tem Brasil aqui, né? Eu não sei se tem alguém de fora do Brasil. Mas essas lives têm... E isso, gente, tudo que eu vou falar aqui não é sobre mim. Não é. Porque se você perguntar se eu queria estar, eu vou dizer que não. Hoje eu já entendo um pouco diferente. Mas talvez a gente esperasse mais. Mas essa live tem alcançado vidas até fora do Brasil, para a glória de Deus, para eu entender que não é sobre mim. Essa Valéria, Thalita teve na minha casa no nosso chá, né, Thalita, passado.
E ela pôde ver algumas coisas, sabe? Então, minha amiga, meu amigo, para terminar essa live, não fique esperando ter apoio de todo mundo. Não fique achando que todo mundo vai comprar a sua ideia. Porque como meu marido fala, a Karen é paciente da pastora Rose. Então, Deus me levou a ministrar na conferência da pastora Rose, numa igreja enorme. Sabe? Quem me levou lá foi Deus. Eu nem a conhecia pessoalmente, porque Deus faz isso. Às vezes, quem está de perto não vai te dar o apoio que você gostaria. Mas Deus envia de longe. Mas Deus envia. Então, não desista, meu amigo, minha amiga. O Adair costuma me dizer, meu amor, nem todo mundo está na mesma fiação. E vou te falar uma coisa. Deus deu o projeto para você. Então não cobre se as pessoas não quiserem fazer, porque Deus deu para você. E vai ser do jeito dele, do jeito que ele quer. É isso, né, pastora Gilmara? É do jeito que Deus quer. E Deus tem me falado que vai levar o meu nome, vai me levar para outros lugares. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa promessa foi feita há mais de 3 anos. E ainda está no processo de acontecer, mas ainda não aconteceu completamente. Mas vai acontecer. E quando acontecer, Deus vai falar assim, você só está aqui, filhinha, porque eu te trouxe. Você está aqui, filhinha, porque eu fiz. Você não vai ter obrigação de ficar apontando um e outro, porque foi Deus que fez. Pastora Tatiane, é verdade, a gente precisa ouvir isso, né? Essa palavra falou com você? Essa palavra ministrou o seu coração? Então salva ela. Eu vou salvar essa aqui no meu particular, sabe por quê? Porque eu vou precisar ouvir outras vezes. Porque eu preciso lembrar para mim mesma. Eu preciso contar os meus testemunhos para mim mesmo de vez em quando. Eu vou desistir porque Deus falou há mais de 3 anos. Não, porque é no tempo dele. Porque o que ele está fazendo é muito maior do que eu possa imaginar. Então eu te convido, não desista. Não desista. Continue nadando. Está sem força, está sem entender, está sofrendo perseguição. Continue nadando. Estão querendo te parar. Continue nadando. Continue mergulhando. Porque através de você muitas vidas vão ser curadas. Através de você, do que Deus vai fazer com você, muitas vidas serão tocadas. Deixa eu ler um pouquinho dos comentários, porque essa live é com vocês fazendo comigo. Deus sempre cuida dos seus, Ele é o nosso protetor e provedor. É verdade. Às vezes, peraí gente, tem que pôr aqui o ajudante. Às vezes é necessário afastar aqueles que não enxergam o propósito dele nas nossas vidas e trazer pessoas que enxergam e te ajudam. É isso, Karen, é isso. Precisamos rever essa palavra, né, Thalita? Que bom, pastora Cássia, que Deus falou ao seu coração. Realmente essa palavra é maravilhosa. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. É isso, Miqueias. Pastora, ontem a angústia bateu? É. E sabe uma coisa que eu digo para vocês? Quando a angústia bateu, eu tenho essa live até aqui, que Deus me permitiu viver 24 horas. Uma dor que parecia que os meus ossos saíam da minha carne. Quando a angústia bater, fica quietinho. Não fale nada, porque às vezes na hora da angústia ou da raiva a gente fala coisas que machucam o outro. Então eu aprendi que a gente precisa ficar quietinha no esconderijo do Altíssimo. Só, gente, fala para sua família, olha, hoje eu não estou bem, hoje eu preciso ficar aqui mais quietinha. Eu faço isso.
só a gente, Deus, contando para o Senhor, e aí você dorme. Procure aquecer o seu corpo. Eu faço isso. Teve um dia que estava um calor, mas eu coloquei coberta sobre mim porque eu precisava aquecer o meu corpo físico para aquecer a minha alma. E eu fiquei quietinha, falando com Jesus em pensamento, porque eu não tinha forças para falar. E Ele me ouviu. Eu dormi e acordei bem, porque a angústia bate, porque nós somos humanos. E nós temos que entender que a gente passa por esses momentos também. E várias pessoas na Bíblia nos fazem entender que até grandes homens e mulheres de Deus passaram por isso. Ai, que bom que você abriu a live, como precisava dessa palavra, que bom que chegou para vocês. Ai, gente, tantas pessoas falando que receberam a palavra, eu fico tão feliz. Luísa Festas começou a me seguir, obrigada, querida. Falou profundo com você, que bom, Maria. Ai, que bom, gente. Glória a Deus. Eu gosto muito desse versículo que Miqueias colocou aqui. Se porventura, será que pode uma mãe esquecer do seu bebê que ainda amamenta? Ainda que isso aconteça, Deus não esquece de nós. Deus não esquece de nós. Sinta-se amado, amparado, cuidado pelo Senhor. E eu vou terminar. Muito grata ao Senhor por tudo que Ele nos fez ver e ouvir. Nós não podemos mais recuar. É avançar. Escolhidos passam por adversidades, é isso, meu amor, passa sim. A Luísa está pedindo oração, está internada, vai fazer uma cirurgia na segunda-feira. Luísa, me manda seu nome depois direitinho no direct, que eu vou colocar no nosso caderninho de oração e nós vamos estar orando sim, tá? Gente, muito feliz porque vocês estão aqui, nós já vamos terminando. Lembra que eu falei com vocês que cada live é de uma forma diferente? Eu falei essa live, essa palavra na live do pastor Jorlando, não ficou salva, e aí a Thalita me pediu que eu trouxesse novamente, mas Deus sabia, né? Deus sabia que precisava. Ai, que bom, olha só, o testemunho da irmã que teve angústia ontem foi o que ela fez, ficou caladinha, foi orar e deitar, e aí tudo melhora. Deixa gravado. Gente, eu não tô conseguindo deixar gravado. A Eduarda, ontem ela veio aqui, ela me mostrou um jeito que eu acho que a gente vai conseguir salvar as lives, mas eu não posso prometer. Mas se der, a gente deixa gravado sim. Missionária Clemilda, desejo contigo, minha querida amiga, missionária Valéria, obrigada. Sabe, gente, eu não vou ficar pedindo desculpas por ficar emocionada. Por quê? Porque eu sou o que eu sou. Eu falo o que eu vivo, o que eu falo, e eu tenho que falar o que eu vivo. E é assim. Tem momento que a gente está mais fragilizado e eu vou, né? Mas o Senhor é comigo e eu conto com as orações de vocês. Glória a Deus. Continua mergulhando porque o oceano é infinito, é isso. Foi uma bênção que veio outra. Gente, toda quarta-feira. Eu ia fazer um convite para uma pessoa em particular, mas ela está aqui, eu já falo, Thalita, eu queria tanto você na live quarta-feira, vou fazer em público, se ela não puder, tudo bem, mas se ela puder, o Espírito Santo tem aquecido o meu coração para falar com ela. Palavra genuína do céu chegou na brisa mansa, que bom. Estamos nos últimos dias, agora é só para seguir em frente, é isso. Então, obrigada por todos vocês que ficaram. Vai ser ótimo, missionária Clemilda, tá aqui pra gente dar um brado de vitória. Gente, a Thalita sentou, então quarta-feira, que bênção, a Thalita vai estar conosco. Pastora Karina, o céu te abençoe profundo, obrigada, querida, obrigada por todos vocês. Orem por mim, para Deus continuar nos dando força, não é choro de fraqueza, tá, gente? É de emoção que bate. Mas Deus é bom em todo tempo. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Eu quero terminar com alegria. Não vou terminar com choro. Eu vou terminar com alegria, com sorriso. Dizem que é minha marca registrada. Que bom. Eu amo sorrir.
Meu abraço de carinho. Muito obrigada, pastora Cássia. Um beijo no seu coração. Então vamos orar? Alguém quer orar? Quer entrar rapidinho? Se alguém quiser entrar rapidinho para fazer uma oração, eu vou abrir espaço. Vamos lá que eu tenho que fazer almoço, vocês também. Alguém aí deseja? Se quiser, fala eu rapidinho para eu chamar. Bom dia com alegria, isso, Thalita, é isso. Bom dia, com muita alegria. Alguém deseja orar? Eu mesma vou orar aqui. Se alguém quiser, mas o Senhor sempre tem surpresas para nós quando a gente abre esse espaço. Deixa eu ver se alguém manifestou. Não? Então tá. Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Eu sou muito grata por todos vocês, tá bom, gente? Eu amo vocês muito, muito, muito. Jesus querido, muito obrigada por esse momento tão gostoso. Eu amo o Senhor. Ai, Jesus, o Senhor é tão lindo. O Senhor aquece o meu coração, minha alma, o meu espírito. O Senhor tem sido bênção para mim. O Senhor tem me amado, o Senhor tem me amparado, o Senhor tem cuidado de mim e eu louvo o Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Senhor, que possamos mergulhar no mais profundo, Senhor. Que possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Que nada nem ninguém venha nos fazer parar. Que nada, Senhor, que as lutas do dia a dia não nos façam desistir, porque nós sabemos que onde nós chegarmos, nós vamos ser canal de bênção para trazer cura, libertação, para trazer renovo. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Que a Tua presença possa, Senhor, invadir os corações nesse momento, invadir as casas, invadir as almas. Senhor, que se tiver alguém aqui preocupado, triste, amargurado, angustiado, possa ser confortado pelo Senhor. Muito obrigada por tudo que vivemos, ouvimos, por sabermos e acreditarmos que é o Senhor que tem o controle das nossas vidas. Se tem alguém no raso, meu Pai, aqui nesse dia, possa reconhecer que precisa entregar o controle da sua vida nas Tuas mãos, porque o Senhor sempre sabe o que é melhor para nós. Os Teus planos são maiores e melhores do que os nossos. Senhor, nos dá graça, nos dá força, nos dá, Senhor, alegria do Teu Espírito Santo, que possamos ter um final de semana agradável na Tua presença. É o que te pedimos e cremos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Um beijo no coração de vocês, a paz do Senhor. Bom dia!